E, endereçando a questão que você formula, dizer que é muito difícil, é praticamente impossível haver uma inversão na última semana de uma eleição em segundo turno, né? As pesquisas dessa semana, todas elas, assinalaram, na média, um avanço, uma recuperação da margem do ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro. Na média das pesquisas, das principais pesquisas divulgadas até agora, a diferença de Lula sobre Bolsonaro em votos totais é de 5,8. Essa diferença era menor na semana passada, era 5,2. Então, abriu aí 0,6, que arredondado significa um ponto, é exatamente esse movimento que nós vimos na pesquisa do Datafolha. Óbvio que nós temos ainda um debate essa noite, o debate vai ter alguma influência, sim, nós não sabemos o desfecho dele, mas eu não acredito, pela história da influência de últimos debates em campanhas, que ele venha a ser decisivo. A última vez que um debate influenciou, de fato, o resultado das urnas foi em 2006. E em 2006 o Lula não compareceu ao último debate e foi isso que o prejudicou, segundo alguns analistas. Esse foi o fato responsável por levar aquela eleição para o segundo turno, Fabiola. O que eu ia perguntar ao Lavareda, Fabiola, é se ele considera que agora, no segundo turno, aquela perspectiva de abstenção e a possibilidade de ter uma leve subida na abstenção, se ela foi atenuada como efeito de influência sobre o resultado da votação depois que foram liberadas as prefeituras e os governos estaduais para pagar a passagem do transporte público do eleitor. Esta decisão do Judiciário atenuou o poder de influência da abstenção, Lavareda? Josias, essa medida, né, adotada por um grande número de prefeituras no Brasil todo, ela com certeza vai contribuir para que a abstenção não se expanda muito do primeiro para o segundo turno. Ainda assim, é plausível nós supormos que a abstenção deva evoluir perto de um ponto percentual, um pouco menos, tal como ocorreu em 2018. Agora, as pesquisas desse segundo turno, elas já levam em conta a abstenção do primeiro. Como foi uma eleição recente, são computados os votos, ou seja, o comportamento eleitoral dos entrevistados no primeiro turno, e é esse fato, juntamente com a realidade de que você não tem agora voto estratégico, voto útil, ou seja, não existe voto útil do Lula ou Bolsonaro, é uma disputa binária, tudo isso contribui para que as pesquisas no segundo turno elas se aproximem bastante, quando não coincidam, isso no histórico das 6 eleições anteriores, nas quais houve o segundo turno, ou coincidam ou se aproximem bastante do resultado, sobretudo em termos de votos válidos. Obviamente, essa abstenção vai se abater agora também sobre os candidatos. Ela vai retirar um pouco mais votos de Lula do que votos de Bolsonaro. Essa pesquisa, por exemplo, recente, ela aponta Lula com 49%. Lula não vai ter 49%, que é praticamente metade dos eleitores do Brasil, seria alguma coisa equivalente a 78, 75 milhões de votos. Não terá isso. Uma parte disso vai ser assimilada, por assim dizer, pela abstenção. Também Bolsonaro não terá esse quinhão sobre votos totais que as pesquisas assinalam nessa semana. Isso vai diminuir, porque a abstenção não é revelada pelo eleitor, que a abstenção, afora ser um comportamento socialmente ilegítimo, ela contradiz, ela se conflita com a legislação. Ainda assim, a abstenção é a incógnita com a qual nós chegaremos até o dia de amanhã. Você lembrava, Josias, a grande distância entre os dois candidatos, segundo as pesquisas dessa semana, e o Datafolha ratificou isso ontem. Nós estamos, esse padrão de distância, esses 6 pontos em termos de votos válidos, isso significa
Isso significa, em termos de votos válidos, alguma coisa em torno de 7 milhões de votos. É muito difícil 3 milhões e meio se deslocarem de um lado na direção oposta. E é difícil também, em segundo turno, que os indecisos a essa altura, que são 2% na pesquisa, eles se desloquem em bloco numa única direção. Tudo isso seria bastante implausível. De sorte que essa distância pode diminuir, pode sair do padrão de 1989, que eu relatei, 6 pontos, que seriam 7 milhões de votos hoje de distância, na direção do resultado de 2014, foram 3,4 pontos percentuais em termos de votos válidos. Isso significaria, Josias, uma distância de 4 milhões de votos. Mas é muito difícil, embora não impossível, isso ocorrer. Eu sempre gosto de lembrar, como nota cautelar, uma frase de Shakespeare, numa das suas peças: não chame de impossível o que apenas improvável lhe pareça. Então você diria que é improvável Bolsonaro vencer, mas não é impossível. Essa é a frase correta, Lavareda, só para a gente não colocar a manchete errada? Exatamente, Fabíola, trazendo Shakespeare para os dias atuais nessa conturbada eleição de 2022.